Boa tarde, Pico, e boa tarde a todos os colegas que aí estão. Conheço boa parte deles. Não consigo ver quem está aí na plateia, infelizmente, e também não pude ir, não consegui ir, tive que ficar aqui no conselho, né? Mas vou contribuir na medida que posso, aqui à distância, e espero trazer aqui um assunto que, apesar para alguns ser um assunto já conhecido, mas eu vou trazer aqui algumas provocações de uma comparação entre um método e outro e o que mais se encaixaria e por quê dentro da Justiça do Trabalho de qualquer órgão público, certo? Então, vamos lá. Eu não sei exatamente quem está na plateia, então quem me conhece, quem não me conhece, eu trabalho aqui na Justiça Federal, no Judiciário desde 2013, mas sou servidor público desde 2010 e trabalho com métodos ágeis, que é o assunto que eu vou falar agora, desde 2008, certo? Sou da área de ciência de computação, mas com especialização e também de mestrado em comunicação e economia criativa. E esse assunto de métodos ágeis é um assunto que me atrai muito, e eu venho palestrando e dando aulas desde 2013, né? Onde a gente conseguiu escrever um dos primeiros editais de contratação de empresas de desenvolvimento de software com Scrum, isso em 2010, algo que era bem revolucionário para a época, né? Hoje em dia, algo está mais bem difundido. Mas vamos lá. E aí a pergunta que eu faço dentro de cada órgão público, quando eu for conversar ou dar uma palestra, é a seguinte: qual o melhor método para mim? Qual o melhor método para a Justiça do Trabalho? Qual o melhor método para o TRT aí 21, ou aqui para o Conselho, ou para o TRT 4, né? Ou qualquer um dos TRTs? Então, vai depender muito, mas eu vou fazer uma análise aqui em cima de dois métodos. Um dos métodos mais conhecidos no portfólio de métodos ágeis é o Scrum, e o segundo é o Kanban. Apesar de ter vários outros, como XP, Lean, Crystal, Safe, agora, que é o método escalável, e tem um método mais tradicional, mais robusto, né, vamos dizer assim, que é do PMBOK. Então, vou fazer aqui uma comparação entre o Scrum e o Kanban. Essa é a figura típica do Scrum, não vou entrar em detalhes dela, aqui não é uma palestra que vai ensinar exatamente o Scrum. Eu vou só mostrar alguns problemas que o Scrum tem hoje. Quem começa a usar ele para dentro do serviço público, para dentro de alguma instituição pública, qual o problema que ele tem que a gente consegue selecionar com um outro método ágil, que no caso vai ser o Kanban, certo? Então, essa é a figura típica dela, e aí ela gira em torno desse ciclo maior, né? Como eu repito, aqui não é uma palestra sobre Scrum. E aí tem esse ciclo maior que vocês conhecem bem como a sprint planning. Esse aqui é a sprint, esse ciclo maior é sprint. É o tempo de desenvolvimento de uma demanda que você recebeu ou de um grupo de demandas que você alocou o seu time para começar a executar. Eu estou falando aqui, pessoal, não é exatamente só desenvolvimento de software, não. Isso aqui é para qualquer projeto. O Scrum nada mais é do que uma reformulação em cima de um ciclo PDCA, onde você usa para qualquer projeto. Tem gente que usa Scrum para a vida pessoal, tem gente que usa Scrum para projetos de inovação, projetos de contratação, como eu já usei vários, e com projetos de desenvolvimento de software. Não é só desenvolvimento de software. Mas vamos lá. Vamos ao planejamento de um ciclo de trabalho do Scrum. É um sprint planning que vocês já ouviram falar, provavelmente, que você senta o seu time e, diante de tudo que tem para fazer, que é o que está aqui nesse lado esquerdo, você planeja o que você vai executar nas próximas 2, 3 ou 4 semanas. Isso varia de órgão a órgão. Tem órgão que prefere trabalhar com 2 semanas, tem órgão que prefere trabalhar com 4 semanas, porque aí planeja já o mês todo e trabalha o mês todo, certo? Parece isso ser bonito, parece isso ser fácil, parece isso ser tranquilo, mas é aqui que mora o problema. Primeiro problema de você trabalhar com sprints dentro da nossa realidade, pelo menos aqui onde eu vivo, né? E da realidade que eu acho que é da maioria da Justiça do Trabalho. Que sempre que você faz um planejamento, aí você começa a executar esse planejamento, e aí aparece, né, quem tem o direito de dizer: poxa, eu queria só mais 2 coisas. E é importante, óbvio, né? Tudo é importante, ele sempre chega pedindo algo que é muito importante, então ele sempre vai pedir mais: não, eu queria só mais 2 coisas, eu queria só mais 3 coisas. E um dos princípios do Scrum é que você tem aquele sprint, aquele ciclo de trabalho de 3 semanas, vamos usar o exemplo de 3 semanas, onde você já tem um escopo definido do que você vai trabalhar em 3 semanas. Não sei como é que está a realidade de vocês, mas raramente eu passo 3 semanas sem ter uma emergência ou sem ter um pedido atravessado. Então, trabalhar com sprint, você vai ficar quebrando ela o tempo todo. Segundo problema, as urgências, né? Às vezes a pessoa diz: isso aqui não é importante não, então vou deixar para depois. Você termina convencendo ele, né, o demandante, que aquilo
pode deixar para depois, aquele parecer, aquele projeto, aquele relatório, e por aí vai. Sendo que aí aparece um outro pedido, dizendo, olha, isso aqui é urgente, isso aqui é emergência, tem que ser feito agora. Aí, mais uma vez, você quebrou todo o seu planejado, e aquilo ali você vai desmotivando tanto o seu time como a você mesmo, porque o tempo todo você está quebrando o que você planejou, que você achou que ia executar em 3 semanas. Terceiro problema, a equipe nunca é blindada. A gente sabe aqui na JT que cada vez menos a gente tem menos servidores com certas expertises. E aí eu tenho um servidor X que ele sabe muito sobre o assunto, sei lá, de segurança da informação ou IA generativa. Quando menos espera esse cara pinçado no meio de um sprint para fazer um trabalho, para fazer um parecer, para fazer entrar dentro de um grupo de trabalho, para fazer um estudo, para fazer diversas coisas. Mas ele é pinçado de lá. Né? Parece que ele é um super-homem que vai resolver o problema de uma outra instituição, mas ele é pinçado de lá e você assim você quebra o seu time, você quebra a sua sprint. Quarto problema é a espera. Quando você fala assim, eu estou trabalhando em cima de ciclos de trabalho de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, é pior ainda. Você fala assim, não me impeça mais nada não, porque eu já estou com um ciclo fechado do que eu vou entregar este mês. Então, a próxima vez que você tem para pedir é só daqui a um mês. Isso não tem, isso é incontrolável, pelo menos dentro da realidade que eu conheço aqui da Justiça do Trabalho, porque dizer que a pessoa só pode voltar daqui a 3 semanas ou 4 semanas para pedir mais alguma coisa é quase que impossível de controlar. E outra, às vezes a pessoa pede algo que você, mesmo que você planeja durante 3 semanas, na primeira semana, no segundo dia, você já resolveu um dos problemas que foram pedidos. E aí, sendo que você só vai entregar no fim da sprint. Em vez de toda vez que você resolve, você já entrega, né? Você só vai entregar ao fim de tudo, né? Eu faço a comparação, mais uma vez, isso não fala exatamente de desenvolvimento de software, isso fala para tudo. Eu faço uma comparação muito boa com questão de contratação. A gente vai fazer um planejamento da contratação. Aí lá dentro tem 2 grandes documentos, uma análise de viabilidade e uma análise de risco e uma pesquisa de mercado. 3. Tem muita gente que só entrega aquilo ali para uma validação da jurídica quando termina os 3. Se você poderia muito bem fazer uma parte, já entregar, outra parte, já entregar. Mas você termina juntando tudo, passa 3 meses e aí entrega só depois da sprint toda e a pessoa não tem a paciência de esperar. Então, esse é o quarto problema de você trabalhar com as sprints fixas. E aí vem o quinto e último problema, que eu considero quando você trabalha com Scrum ou com sprint fixas, é a ausência de probabilidade. Quando você trabalha em cima do tempo fixo de 4 semanas ou 3, você tem que usar sempre aquela mesma 3 semanas para você saber qual é a sua produtividade média do seu time. Seja para desenvolvimento de software, seja para produção de contratos, seja para qualquer outra coisa. Então, qual a produtividade média desse time que faz gestão de infraestrutura? Eu preciso que tenha um time mais ou menos coeso e ele tenha, né, sempre aquela força de trabalho durante 3 semanas, mais 3 semanas, mais 3 semanas, aí eu consigo ter uma estatística da sprint. Sendo que sua sprint está o tempo todo quebrada, o tempo todo sendo furada, o tempo todo sendo atravessada por emergências. Então, como é que você vai fazer um cálculo de probabilidade em cima disso? Não tem como fazer, certo? E aí você tem vou fazer aqui um comparativo entre Scrum e Kanban, né? Entre Scrum e Kanban. O que é o do Kanban? O Kanban é um método que é a figura oficial do método do Kanban, né? Não vou entrar em detalhes desta figura, mas tem 3 grandes pontos aqui que são bem importantes, que vai se solucionar justamente esses 5 problemas que eu levantei. Vamos lá. Quais são os princípios fundamentais do Kanban? Né? Um deles é, comece com o que você faz agora. Então, se você tem a sua realidade, e aí você vai começar com essa realidade. Muita gente gosta de pegar uma área de contratação e dizer, agora nós vamos trabalhar com métodos ágeis, eu vi que tem um Scrum, é bacana, todo mundo usa, vamos começar a fazer assim. Aí começa a colocar as sprints, inventa um Scrum Master de contratação, inventa um Scrum Master de inovação, inventa um PO que não existe. E aí, mas a realidade não é aquela. Certo? Então você começa com o que você faz agora, entende o seu processo atual e como eles são realmente praticados. Aí a partir dali você vai mudando o seu fluxo. Certo? E aí são 3 grandes coisas, que é só o que eu vou passar por elas aqui, que é o que faz mudar completamente a sua gestão e que
vai mostrar que você consegue resolver aqueles 5 problemas usando o Kanban, que é visualização, limite de trabalho e gestão de fluxo. O que é a visualização, propriamente dita? É você ter um quadro ou um software que aquilo ali mostra tudo que você está a fazer, fazendo e vai fazer, né? E concluir. É raro você ter isso, é muito raro, de você conseguir enxergar tudo que está visualmente, tudo que você está fazendo. E aí, a partir daquilo ali, você começa a ter sua gestão de fluxo, ver sua estatística, e aí vai limitando o seu trabalho e progresso. Vou mostrar exatamente aqui como, né? Então, vamos lá. Como fazer no Kanban? A gente começa pelo básico. Como eu falei, começa pela sua realidade. Todo mundo tem essas 3 tarefas. Eu tenho um monte de coisa que eu não, nem comecei ainda, então é fazer. Eu tenho um monte de coisa que eu estou fazendo, parece, mas já iniciei, e tem um monte de coisa que está feita. Então, você começa por esse básico. E aí você vai adicionando o que da sua realidade, do seu dia a dia. Por exemplo, agora eu tenho uma área X e uma área Y. A minha área de fazenda, de construção, de elaboração, eu tenho 3 áreas. Então, eu coloco as 3 áreas. Como se eu tivesse... isso aqui passa por uma área de análise, depois isso aqui passa por uma área de elaboração, depois isso aqui pela área de validação. Né? Isso aqui passa pela área técnica, isso aqui passa pela área administrativa e depois pela área jurídica. Então, são 3 áreas. E as 3 estão trabalhando. Isso aqui, cada qual tem seu tempo, cada qual tem sua produtividade, tem sua realidade. Isso você representa tudo dentro do Kanban. Certo? E aí você coloca as filas, aquelas que eu falei, as existentes. Dentro da área X, você diz, olha, as coisas que estão na área X estão sendo executadas nesse momento são essas. E as que estão prontas são essas. E aí depois vai para a área administrativa. Então, as coisas que estão sendo feitas são essas e as que estão prontas são aquelas. E aí depois vai para a jurídica. Perceba que eu estou usando um exemplo muito de contratação e não de desenvolvimento de software. Aí depois vai para a área jurídica, aí eu também separo por áreas e o fluxo sempre é da esquerda para a direita. Por quê? A área X é como se fosse a primeira. Imagine que eu estou digitando ou estou elaborando todo um termo de contratação, fazendo análise técnica, análise de habilidade. Depois eu passo para a área administrativa, depois eu passo para a jurídica. E vai da esquerda para a direita, onde a direita é o mais próximo de estar pronto, de estar concluído. E aí é o fluxo que se segue. E aí, depois, beleza. Isso tudo é só para você colocar o seu fluxo real. E aí, agora que vem a grande graça, vamos dizer assim, o grande pulo, que é você começar a entender o que é que cada área dessa tem de limite de capacidade produtiva, e aí faz o famoso limite de work in progress, o limite do trabalho em progresso. Isso é importante porque tem essa máxima do Kanban, que é a seguinte, pare de começar e comece a terminar. A gente vai mostrar exatamente como que isso acontece. Imagina que, voltando à área X, Y, Z, né? E aí eu digo que na área X eu só faço 2 coisas ao mesmo tempo, na área Y 3 e na área Z 2 coisas ao mesmo tempo, certo? Aqui são os limites do meu trabalho em progresso. Pô, gente, mas eu sou turbinado o tempo todo por várias outras coisas. Não dá para botar esse limite. Você põe o limite. E aí depois que você coloca o limite, você mostra o estouro do limite. Mostra o gargalo. Não é que você vai pôr o limite e dizer, olha, isso aqui não entra mais de jeito nenhum. Né? Na hora que estourar o gargalo é que você vai agir, ter certas atitudes em cima disso. Então, como é que funciona aquele primeiro problema? Eu queria só mais 2 coisas dentro do Kanban, dentro do meu planejamento do mês. Está aqui o seu planejamento do mês, seria esse. Comecei a fazer. Está aqui a primeira semana, ou está aqui o primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia aparece o seu chefe e diz, olha, agora eu quero isso. E não estava planejado. Não tem problema. Você adiciona essas 2 coisas, ela vai lá para o topo da fila, do backlog, que é o a fazer, e a partir dali entra no fluxo normal. Normal. Não há nenhum impacto de eu ter que parar, replanejar, refazer. Não. Aquilo ali entrou em cima e vai estar seguindo o fluxo normal da esquerda para a direita. Certo? Ok? E os gargalos? Na hora, eu só consigo detectar gargalo se eu digo qual é o limite de capacidade produtiva de cada área. Não faz sentido você dizer que tem um gargalo na área X, ou na área Y, ou na jurídica, não sei o quê, se eu não tenho definido qual é a capacidade produtiva. Né? Minha área jurídica consegue validar um edital por mês. Ok, então é a capacidade dele. Minha área jurídica demora 30 dias para fazer análise de qualquer edital. É a capacidade deles. Minha área de inovação leva 30 dias para me dar um feedback sobre um projeto que eu escrevi lá. Então é a capacidade produtiva dele.
E aí você coloca essas capacidades produtivas máximas, e na hora que as coisas começam a chegar, como na área Z, o máximo era para ser 2, e já tem 3 que por acaso empurraram lá, né? Furaram o sistema Kanban que era para ser puxado, e eles terminaram jogando mais uma coisa, você vê que aquilo ali parou. Olha, eu estou com estouro de capacidade. E aí o que é que você faz em cima disso aqui? Aí você para, já vou mostrar como é que você faz, você pega a equipe, para, e aí tenta, a gente chama de desovar o que está preso ali dentro da área Z, né? E aí você começa a terminar, para de começar e começa a terminar. É exatamente nesse momento aqui que você vê, que você mostra que você, olha, eu estou com tanta coisa represada que está quase pronta, está na área Z. Se eu focar ali, eu termino 3 grandes projetos. Por que começar um novo agora? Se você esperar um mês, ou menos, ou uma semana, eu termino um dos projetos. E é aí que tem um grande lance. Você começa, né, a terminar, em vez de estar só restartando vários projetos. E o tempo de espera? Né? Eu vou continuar tendo aquela espera toda de um mês, 4 semanas, 3 semanas? Não. Né? Você diminui absurdamente o tempo de espera quando você começa a fazer essa análise de gargalos. Olha esse exemplo aí, é um exemplo muito baseado na nossa realidade. Imagina uma demanda de solicitação para a área de TI. A demanda é iniciada por um memorando, ou um ofício, expedido da área demandante ao superintendente de TI. O superintendente de TI, ao analisar, o secretário de TI, ao analisar o pedido, verifica que é da área de sistemas e encaminha para o coordenador de sistemas. O coordenador de sistemas verifica que é da área de sistemas administrativos, e aí encaminha para a coordenadoria de sistemas administrativos. Que esse vai ver quem é o gerente do projeto e encaminha para o gerente de sistemas administrativos. O gerente dos sistemas administrativos verifica que pode até ser feito, mas está com outra prioridade definida pelo comitê gestor de TI. E 20 dias depois, a resposta do ofício chega, certo? Ou seja, vamos lá. Esse passo a passo foi para o secretário, depois foi para o coordenador, depois foi para o gerente, que foi analisar e viu, depois devolveu e disse que estava com outra prioridade. Aí, quando ele concluiu, em média, isso tem estudos, né, acadêmicos falam isso, 70%, 80% do tempo é tempo de espera. A demanda surgiu, fica esperando você ter tempo para fazer, e aí depois você faz. Se você tivesse livre, você faria isso em 20% do tempo total. Então, nesse caso hipotético, vamos usar esse exemplo aí de 20 dias que ele chegou para concluir essa tarefa. Pode ser 2 meses, mas 20 dias. Ele passou 16 dias esperando, desde o dia da hora que chegou o ofício até alguém realmente pegar a mão na massa e só usou 4 dias para fazer. Aí a gente quer reduzir esse tempo pela metade. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para o cara, aí você chega para a pessoa que está executando e diz, olha, reduz pela metade. Sabe aquele relatório que você faz em 4 dias? Eu quero que você faça em 2. Mas a metade do tempo. Se vira, corre, faz hora extra, o que for. Aí o que é que acontece? Continua os 16 dias de tempo de espera, e ele agora, em vez de fazer em 4 horas, está fazendo em 2 horas aquela atividade, aquela tarefa, aquele relatório. Se trabalhando muito mais horas por dia, conseguiu reduzir em 2. Resultado, ganhou-se 10%, reduziu de 20 a 18 dias no total, certo? Agora, se eu focar no tempo de espera, no passa de bastão, vamos reduzir pela metade, fazer de tudo para tentar reduzir esse tempo de passada de bastão, de processo. Eu reduzi de 16 dias para 8, e o meu servidor que fazia em 4 dias, eu continuo deixando ele trabalhando normalmente, fazendo em 4 dias aquele relatório, aquela tarefa. Resultado final, 12 dias, um ganho de 40%. Então, você focar no tempo de espera, você focar no processo de trabalho, focar na passada de bastão, que não é execução, é muito mais vantajoso do que você focar na execução e falar, cara, você tem que fazer mais rápido. O problema maior não é nele, o problema maior é na espera até chegar nele. E aí tem um grande amigo meu, né, um dos pioneiros de Kanban no Brasil e no mundo, ele fala, reduzir tempo de fazendo, de execução, requer recurso. Quando qualquer um dos secretários que estão aqui presentes quer reduzir o tempo de desenvolvimento de software, precisa botar mais gente. Quero reduzir o tempo de construção de alguma coisa, de elaboração de um projeto, tem que botar mais gente. Ou botar mais máquina. Mas reduzir o tempo de fila, às vezes, requer só gestão.
só você enxergar todo o seu fluxo e aí você enxergar os gargalos e começa a fazer uma gestão, certo? Então é mais fácil, às vezes, fazer gestão do que você requerer novos recursos, certo? E aí, como é que eu uso o Kanban para gerenciar o time com alocações individuais, já que o tempo todo estão me roubando gente de forma temporária? Eu tenho as mesmas áreas aqui, voltando para o Kanban, e agora eu começo a fazer representação de quem faz o quê e quem está fazendo o quê, certo? E aí eu começo a ter o fluxo, onde aquela pessoa está sempre associada àquela demanda, ou um grupo de pessoas está associado àquela demanda, né? Por exemplo, aqui eu vejo claramente que a Helena é uma das minhas colaboradoras do meu time, ela está sem o que fazer. E aí o que é que ela vai fazer? Das duas, uma. Ou ela ajuda o colega, no caso aqui o Jean, para terminar logo essa demanda, ou ela pega uma próxima demanda, certo? Perceba a diferença aqui, ela está ajudando o colega, ou ela pega uma próxima demanda para iniciar. O melhor hipótese é a primeira, que é mais interessante o quê? Você terminar do que reiniciar as coisas. Mas às vezes trabalhar em conjunto não é possível, então. Mas nesse caso você sabe exatamente que a Helena estava à disposição, então você vê qual é o seu recurso que você consegue alocar para aquela emergência, alocar para aquela atividade atravessada, alocar para aquela atividade estilo Superman. Eu preciso desse cara para resolver o meu problema, certo? E aí vai. Nesse caso, os dois estão livres. Eu consigo ver que a equipe inteira está livre. E aí eu tenho duas opções. Ou eu pego uma demanda só para ir mais rápido, ou então eu pego duas demandas ao mesmo tempo. E aí eu vou fazendo dois projetos ao mesmo tempo, certo? E aquelas urgências que eu falei, as urgências apareceram, como é que eu resolvo? Dentro desse mesmo quadro inteiro, visual, tem que ser visual. Tem que ser visual. Pode ser físico como pode ser digital, mas tem que ser visual. Eu começo a representar, de todas essas demandas agora amarelas, eu tenho essa representação vermelha, que é a das emergências. E aí eu crio uma raia de urgência, né? Uma raia onde tem a prioridade máxima, certo? E aí, obviamente, a gente tenta trabalhar, e essa raia, essa demanda corre mais rápido. Perceba que os dois servidores saíram para atender essa demanda que é emergencial, resolveu, e aí ele volta para lá, certo? E também a demanda do urgente, obviamente, a gente tem que criar algum limite, senão tudo vira urgente, né? É a máxima da nossa realidade. Tudo é urgente, certo? E quando tudo é urgente, que às vezes e se tudo é urgente, como é que a gente faz? A gente começa a quebrar, a gente começa a quebrar em cima de que a gente chama de classes de serviço. O Kanban chama isso de classes de serviço, a gente começa a quebrar em tipos, né? Eu tenho agora a raia do urgente, eu tenho a raia do crítico, super crítico, e aí a gente vai dividindo as coisas. E aí vai ó, primeiro esse, depois esse, depois esse. E eu começo, inclusive, a definir limites. Olha, 2 críticos, 4 urgentes e o resto pode ter uns 10. Né? E aí você vai gerenciando o seu fluxo e vai educando, vamos dizer assim, de alguma forma, ou transparecendo para quem está te pedindo, o seu demandante, que você tem um fluxo de trabalho, você tem uma capacidade produtiva, e essa capacidade produtiva está sendo estourada nas demandas críticas, ou está sendo estourada na urgente, ou está sendo estourada nas demandas ordinárias. Mas está aqui o seu trabalho em progresso, sendo visual para todo mundo, certo? E como é que eu lido com a história de eu preciso do seu servidor? A pessoa que está aí, essa foi requerida, ela sai. Quando ela sai, aquela demanda que ela estava fazendo pode virar a ser crítica, ou a demanda que surgiu para ele fazer, que eu preciso daquele servidor, entra dentro do fluxo. Mesma coisa. Se eu preciso dele para fazer alguma coisa. Para fazer alguma coisa, entra dentro do fluxo de urgente, crítico, emergencial, Superman, o nome que eu valha, você qualquer coisa você pode usar, e aí você começa a representar a mesma coisa, o trabalho. Mas isso tem que entrar dentro do seu fluxo de trabalho, dentro do seu quadro geral, certo? E aí você começa a definir vários e vários tipos de trabalho em cima de uma tipologia, em cima de uma representação de cores ou de formas, para justamente você começar a ver. Para que isso? Lembra da história do prazo lá atrás? É justamente isso. Na hora que você tem as representações por tipos, isso aqui são as demandas do tipo urgente, isso aqui são as demandas do tipo infraestrutura, isso aqui são as demandas do tipo contratação, isso aqui são as demandas do tipo gestão, isso aqui são as demandas do tipo desenvolvimento. E aí você começa, depois que termina, você mediu. Quando que o meu chefe pediu isso aqui? Quando que o demandante pediu essa demanda roxa? Dia 10. Quando que terminou? Dia 10 do mês seguinte. 30 dias, então. Aí você vai medindo, e você começa a ter uma média
de quanto tempo demora cada demanda em cima do seu tipo. Para que isso? Para na hora que alguém perguntar, que sempre vai perguntar para a gente, explicar todo um projeto, aí você define um roadmap do projeto e a pergunta sempre vem, qual é? Beleza, mas termina quando? Ok, você vai me entregar quando o projeto? Finaliza quando? Qual é o prazo? Sempre tem essa pergunta do prazo. Por mesmo que você não saiba. E aí, em vez de você dar um chute, né? Abaixar a cabeça e fazer um chute qualquer, 2 meses, você olha, baseado na minha equipe, na minha estatística, é por conta que esse projeto tem essas demandas, isso vai demorar 3 meses com 90% de certeza. Né? E aí a previsibilidade vem em cima justamente de quê? Do histórico. Não tem como você dar prazo se você não tem um histórico. Então você precisa primeiro criar um fluxo, sair medindo esse tempo para poder criar esse histórico. Certo? E aí você começa a falar, olha, as demandas que entram aqui no começo, aqui em cima, a partir daqui é 5 dias. Já as demandas que estão lá embaixo, a partir daqui é 10 dias. E aí, inclusive, em cada raio, você sabe com quanto tempo você vai terminar. Isso tudo baseado em estatística. Não tem chutômetro aqui, é estatística. Por que assim dá certo e por que sprint não dá certo? Porque aqui tem toda a imprevisibilidade de o cara saiu, voltou, que é a sua realidade. A pessoa não foi blindada, entrou em emergência, saiu. Então, toda essa imprevisibilidade está mensurada nessa estatística, né? Matematicamente falando. Certo? Então, por meio de dados históricos e com toda a imprevisibilidade de sempre, que a gente sempre tem na nossa equipe, a gente pega o dado histórico e aí consegue começar a mensurar os prazos. Certo? Então é isso, pessoal. É isso. Piccoli, que eu gostaria de mostrar aí a todos aí. Peço desculpa aí se eu acelerei um pouco, mas era muitos slides e o conteúdo é um pouco vasto e eu tinha apenas 30 minutos. Aqui um QR Code aí que tem os meus contatos para quem ainda não tem. Herbert, muito obrigado. A primeira pergunta é, pode compartilhar o PPT? Eu estou sentindo pelos olhares aqui. Claro, na hora. Maravilha. A segunda pergunta é do teu colega Tony. Boa tarde, Herbert. Tá bom? Tudo bom? Estou aqui dando apoio moral para o Herbert. Pessoal, o Herbert, acho que grande parte conhece. Ele fez um trabalho importante nas startups. Não só na startup, nós agora vamos sair também com uma resolução de gestão de produto. Colocamos também conceitos de desenvolvimento ágil, e o Herbert fez parte da nossa equipe lá, né, Herbert? E esses conceitos estão sendo passados para dentro também da gestão de produtos. Mas a minha pergunta é o seguinte, Herbert, com relação às startups, você treinou, utilizou a metodologia ágil. Qual foi, sob o seu ponto de vista, a importância disso e a recepção do público? Porque nem todos estavam preparados para trabalhar de uma metodologia diferente, e a importância disso no desenvolvimento das startups. Joia. Me escuta, Tony? Sim, está tudo perfeito. Estamos ouvindo. Vamos lá. Nas startups, teve 2 fatores, Tony, que foi muito bom. O primeiro foi o seguinte: a gente colocou uma das metodologias que é usada no mundo dos métodos ágeis, que é uma metodologia de criação chamada Lean Inception, que ela requer que não só a TI converse com o cara de negócio durante meia hora, um dia que seja, e saiba o que fazer. E passa durante muito tempo conversando durante 4 semanas, né, fazendo várias análises junto com quem está pedindo um software, com quem está pedindo um projeto de TI. Isso gerou 2 coisas. Primeiro, gerou um espanto da área de negócio, que sempre pede, e diz, poxa, é tão difícil assim pedir projetos de TI. Eu achei que era só fazer um ofício para o secretário de TI, Tony, e a coisa saía. Não, é difícil, para fazer software é difícil. Então, a gente colocou essa metodologia, então fez que, inclusive, tiveram pessoas que diziam, poxa, se eu soubesse que era tão difícil assim, eu tinha desistido. Teve gente que falou isso. Poxa, e eu tenho que continuar acompanhando? Tem que acompanhar acompanhando, é igual a criança. Você criou, adolescente, tem que continuar acompanhando. Então, isso gerou esse impacto e viu que pedir software não é uma coisa tão simples assim. Isso foi muito bacana. O segundo, quem sobreviveu, vou usar a palavra sobreviveu, engajou-se de uma forma que, assim, poxa, eu
tive tantas reuniões com vocês de TI, com vocês do Laboratório de Inovação, que agora eu quero saber como é que tá. Não, não mexe não, que eu quero assim. Não, eu falei isso o tempo todo, que era assim. Ou seja, a pessoa começou a ter um senso de propriedade em cima daquilo ali. Então, quando você usa existem vários métodos ágeis, mas quando eu uso algumas das ferramentas, ou dos frameworks, ou das metodologias que existem, isso faz com um dos princípios ágeis, que é a colaboração, então isso faz essa junção entre áreas de negócio e TI, e eles começam a ter esse senso de pertencimento, e não simplesmente o senso de eu mandei, agora quando estiver pronto você me fala e eu estou só te cobrando o prazo. E inclusive parou, né? Pelo menos nos projetos das startups, a própria equipe de negócio não parava, aliás, quase não existiu. A própria equipe de negócio não ficava turbinando a equipe de TI em cima de prazo. Porque como eles estavam acompanhando de perto, eles sabiam a dificuldade e sabia exatamente o que estava passando. E sabia exatamente o que estava sendo evoluído. Então, isso foi interessantíssimo, Tony. Muito obrigado, Herbert. Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer mais perguntas, a gente teria aqui na plenária, mas como a gente tem uma programação intensa, obrigado, e o Herbert vai estar de volta amanhã de manhã no painel de inovação. Então, aplausos aí para o Herbert. E amanhã ele volta no painel de inovação. Bom evento a todos.